A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 12, que traz como título Jesus, o Homem Perfeito. Essa lição aqui, você que está acompanhando aí a Escola Bíblica Dominical, com certeza já deu uma estudada. E aqui nós vamos fazer agora o vídeo de destaque. Se você acompanha o EBD em Foco, sabe que as últimas 2 semanas eu estava um pouco doente, não gravei o vídeo de destaque da lição 11 e nem gravei o vídeo principal da lição 12, que foi postado essa semana. Então esses 2 vídeos foram gravados pelo Melquisedeque, que é um colaborador do EBD em Foco, conteúdo muito bom que ele gravou enquanto eu estava me recuperando. Agora, graças a Deus, minha voz já voltou, já estou falando bem, estou tossindo um pouco ainda, mas já está tudo estabilizado. Então aqui já estou conseguindo gravar um vídeo. Então a gente vai fazer esse vídeo aqui, que é o vídeo de destaque da lição 12. Toda semana o EBD em Foco posta 2 vídeos. Um vídeo comentando a lição usando um slide, passando cada tópico e subtópico, ali procurando aprofundar um pouco mais nesses tópicos e subtópicos. É um vídeo mais longo, mais detalhado. O vídeo de destaque, a gente pega alguns pontos importantes, algumas dúvidas dos irmãos e trata aqui desse vídeo desses pontos. A gente vai direto ao ponto aqui, que são os pontos talvez assim mais difíceis ou mais complicados, ou que ficou mais dúvida aí para os irmãos. E essa lição, esse tema, ele é um tema bem assim importante e ao mesmo tempo um tema complicado e um tema que não permite muitas visões divergentes. A gente falou de temas anteriores que até permitiam assim alguém divergir. Não concordo com isso. Quando a gente fala de dicotomia e tricotomia, alguém fala assim, não, eu não concordo com a dicotomia, eu acredito que o homem é corpo, alma e espírito. O outro vai falar, não, eu não concordo com a tricotomia, eu acredito que o homem é só corpo e alma ou somente corpo e espírito. E aí fica aquele debate que às vezes até irrelevante, não influencia na salvação. Agora esse tema aqui é um tema que não dá para a gente ficar divergindo muito, porque a gente tem que entender que Jesus era humano e divino ao mesmo tempo. Então se você diminuir um pouquinho da humanidade de Jesus, destrói o cristianismo por completo. Se você diminuir um pouquinho da divindade de Jesus, destrói o cristianismo por completo. Então isso aqui é algo que é um tema que a gente não entende ainda, a gente não consegue compreender 100% desse tema. No entanto, a gente tem que aceitar e assim, procurar ao máximo compreender. Não é um tema difícil, a gente não tem uma revelação completa disso, então eu não vou estudar. Não é isso. A gente vai estudar, a gente vai procurar saber o que a Bíblia revela sobre isso. O que no caso, a tradição da igreja também, a gente vai recorrer um pouco à questão da tradição aqui, também afirmou sobre esse tema, porque a gente precisa compreender quem foi Jesus. Tá? Então, vamos entender qual é o posicionamento da igreja e o que é considerado heresia. Eu vou falar aqui, de início, essa questão das heresias. Primeiro, quando foi que surgiu a necessidade de afirmar sobre essa questão da humanidade e da divindade de Jesus? Isso veio dos primórdios da igreja. Quando os apóstolos morreram, assumiu ali os pais da igreja. Então são os bispos da época que assumiram a igreja, e a igreja naquela época sofreu muitos ataques de hereges com ideias diferentes, ideias que não estavam embasadas nas escrituras, nos escritos dos apóstolos. Por exemplo, surgiu um camarada chamado Marcião, que falava que tinha um Deus do Antigo Testamento, um Deus do Novo Testamento. Esse Deus do Antigo Testamento era inferior. Então Jesus revelou o Deus do Novo Testamento. Então ele tinha essa ideia maluca, e para ser salvo tinha que ignorar por completo o Antigo Testamento e seguir 100% os ensinamentos de Paulo, só que ele pegou os ensinamentos de Paulo, mutilou, cortou alguma coisinha aqui e acolá, montou seu cânon, foi considerado herege, montou sua igreja, mas depois o seu ensino praticamente acabou. Então ele vinha com a ideia totalmente errada sobre a pessoa de Cristo. E depois veio um outro grupo chamado de ebionitas. Os ebionitas, eles diziam que para ser salvo tinha que cumprir o Antigo Testamento por completo, cumprir a lei, tinha que ser basicamente um judeu. E Jesus, para os ebionitas, era simplesmente um ser humano. Então, um humano. E tinha toda uma teoria deles, dizendo eles que no batismo o Cristo entrou em Jesus, ele se tornou Jesus Cristo, e aí na cruz o Cristo sai de Jesus, por isso que ele grita lá, Deus meu, por que me desamparaste? Então, na visão desse grupo dos ebionitas, Jesus ele não era divino, ele era simplesmente humano,
o Cristo entrou nele, ficou e depois saiu, no batismo e depois saiu ali na cruz. E, enfim, é uma teoria maluca que tira por completo a divindade de Jesus e isso anula por completo o cristianismo. Também foi considerado heresia isso aí. Teve um outro camarada não, vou falar do contrário dos... Ele vai falar de Ário, né? Eu vou deixar Ário por último. No caso tinha os ebionitas e tinha o docetismo. O docetismo era o contrário dos ebionitas. Enquanto os ebionitas falavam que Jesus era 100% humano, o docetismo falava que Jesus era 100% divino. Então, para eles, Jesus aparentava ter um corpo humano, mas ele era meio que um espectro. Ele não era divino, humano, ele não tinha um corpo humano, ele não era carne. Segundo eles, Jesus não tinha nada de humano, era 100% divino. E, enfim, também foi considerado heresia, até mesmo porque Jesus, sendo 100% divino e não tendo humano, ele não poderia sofrer, passar o que nós passamos, sofrer as nossas dores e sofrer na cruz. Então a salvação seria anulada. Então essa heresia também, acredito que ela não existe mais nos dias de hoje. Eu dei uma pesquisada na internet, diz que tem um grupo ainda que acredita, mas enfim, é coisa muito pequena. E tem uma outra heresia, que essa existe até nos dias de hoje, que foi criada por Ário. Então Ário foi um bispo da igreja, e Ário afirmava que Jesus foi criado por Deus. Então ele foi uma criatura de Deus, a primeira criatura. Então Ário citava, por exemplo, aqui, eu vou pegar um material aqui que eu tenho. O material que eu tenho aqui em mãos é o material do livro que eu escrevi para professores da EBD dos 4Cs de Educação Cristã. A gente tem um curso dos 4Cs e tem o livro agora. Esse livro ainda está em processo de revisão, ainda não foi publicado, somente quem está fazendo o curso que teve acesso a esse livro, que eu disponibilizei o livro, enviei pelos correios, fiz uma impressão independente. Então, nesse livro eu falo de doutrinas também, e aqui eu falo um pouco de cristologia. Então eu vou pegar aqui uma parte que está no livro. Olha só a passagem que Ário usava. Ele falava assim, Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então aqui ele pegava essa passagem e dizia que Jesus tinha sido criado. Ele é o primogênito, ele foi o primeiro a ser criado. Só que quando a gente lê essa passagem de acordo com o contexto cultural da época, primogênito não tinha simplesmente relação com aquele que nasceu primeiro, mas também com aquele que tinha autoridade maior. Então era aquele que era superior aos outros, ele tinha toda a autoridade. Então aqui a palavra primogênito usada para Jesus está falando disso, que Jesus ele é o primogênito, ele tem a autoridade sobre toda a criação. Afinal de contas, ele também é o Criador. Então aqui não tem nada a ver com Jesus ter sido criado. Então essa heresia logo foi descartada, foi julgado lá e considerado um herege. Ário foi considerado um herege, mas ela ressuscitou algum tempo depois e hoje as testemunhas de Jeová divulgam essa mesma ideia. Se você pegar a tradução do Novo Mundo, Testemunho de Jeová, lê João capítulo 1, versículo 1, está lá. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus, com D minúsculo. Então eles colocam Jesus como sendo tipo um Deus de segunda categoria. Então para eles, Jesus também não é Deus. Então essas heresias, elas existiram na igreja primitiva e existem até hoje. E muita gente acaba caindo nesses ensinos errados. Então a gente tem que delimitar muito bem a natureza de Cristo. Ele é humano, ele é divino, ou os dois ao mesmo tempo. Se ele é os dois ao mesmo tempo, será que ele é 50% de cada um? Aí que entra, que teve um concílio da igreja e foi definido que Jesus é 100% humano e 100% Deus. 100% humano e Deus? Como assim? Nós não sabemos, mas a gente não pode afirmar que Jesus deixou de ser divino enquanto estava encarnado e nem deixou de ser humano depois que ressuscitou. Enfim, Jesus ele sempre foi humano e divino. E ele continua sendo. Então isso é uma coisa que muita gente não leva em consideração, mas ele continua sendo humano e divino. É claro que hoje, numa posição diferenciada, um corpo glorioso, uma posição de glória, mas ele continua sendo com as duas naturezas. Então Jesus, quando ele encarnou, ele era 100% humano e divino ao mesmo tempo. A gente separa a humanidade e a divindade de Jesus para fins didáticos, que é o que eu vou fazer aqui, é o que está na revista, mas não significa que isso era algo que poderia separar. Não tem como separar a humanidade e a divindade de Jesus. Daqui a pouco eu vou ler um texto de Marcos, onde a gente consegue ver isso, a humanidade e a divindade de Jesus agindo ao mesmo tempo. Então vamos aqui só falar um pouco dessa questão da humanidade e da divindade de Jesus. Então Jesus, como sendo 100% humano,
e 100% divino, a gente tira isso das Escrituras, certo? Então, vamos ver o que a Bíblia vai falar acerca disso. Eu vou ler aqui algumas passagens sobre essa questão da divindade, primeiro, em relação ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a gente sabe que Jesus foi profetizado no Antigo Testamento. Se você pegar a sua revista, isso aí está bem claro aqui no tópico 2.2, né? Profetizado no Antigo Testamento. Então, Jesus foi profetizado no Antigo Testamento, então isso aqui é muito importante você abordar na sua aula. E nas profecias, uma das profecias em Isaías 9,6, por exemplo, fala assim, ó, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então aqui, Deus Forte, Pai da Eternidade, Pai Eterno, dependendo da tradução, aqui você consegue ver que aqui, esse menino, que é Cristo, ele é colocado numa posição de ser eterno, de ser Deus. Então não tem como negar que Jesus é Deus. Desde o Antigo Testamento essa profecia já apontava para a sua divindade. Tem aqui uma outra passagem de Miqueias 5,2. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Esse tempos antigos aqui pode ser traduzido também como eternidade, ou seja, ele é eterno. Ele não tem um momento onde ele começou, ele sempre existiu. Então Deus sempre existiu e Cristo, como sendo Deus também, ele existiu. Ele é Deus, né? Ele é Deus. Aqui a gente não vai entrar em detalhes da questão da doutrina da Trindade, mas a gente sabe que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Então Jesus, ele é Deus. No Novo Testamento a gente consegue enxergar também isso, muito mais talvez do que no Antigo Testamento, né? Porque no Novo Jesus se revela. Então eu vou citar alguns versículos aqui. Então vamos lá. Jesus, ele sempre falou que era um com o Pai, né? Sempre falou que era um com o Pai. João 10,30 vai constatar isso, anota aí para você conferir. Por causa de tempo, da questão do tempo aqui, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou somente citar alguns versículos. Ele tinha autoridade para perdoar pecados, Marcos 2,10, uma passagem que eu vou ler daqui a pouco, segura aí. Autoridade para conceder vida eterna, João 17,2. Autoridade para salvar, ele recebeu adoração no seu nascimento até sua morte e ressurreição. Então Jesus recebe adoração em vários momentos. Quando ali os discípulos encontram Jesus, depois de ressuscitar, ele é adorado. Assim, quando ele nasceu, ele foi adorado pelos reis magos. Os reis magos já estavam procurando ele para adorar. Né? Quando Jesus, durante sua vida, várias vezes, ele recebia adoração quando ele realizava milagres. Quando ele ressuscitou, Tomé, por exemplo. Tomé, quando vê Jesus, Deus meu e Senhor meu. Olha só, Deus meu, ele é chamado de Deus meu. Então ele é 100% Deus. Então aqui a gente consegue ver Jesus sendo Deus, né, com atributos divinos. E a natureza humana de Jesus. A gente pode observar a natureza humana de Jesus como ele nasceu de um parto natural. Muita gente, a maneira que ele foi concebido foi sobrenatural, mas ele nasce de um parto natural. A Igreja Católica diz que Jesus nasceu de uma maneira sobrenatural, de tal forma que Maria continuou virgem. Mas a gente não tem relato disso nas Escrituras. Deu a entender que Jesus nasceu de um parto normal e Jesus cresceu como uma criança qualquer, tanto que o nosso texto aqui, se você ler a leitura bíblica em classe, se encontra em Lucas 2, de 40 a 52, mostra que Jesus com 12 anos, né, que tinha um conhecimento, estava lá com os doutores da lei, mas isso não anula ali a sua humanidade, porque mostra que ele está crescendo como uma criança, como qualquer uma outra. Ele sentia, olha só, então Lucas aqui, essa passagem de Lucas 2, de 40 a 52, mostra o seu crescimento normal. Jesus teve muitas limitações físicas, como cansaço, João 4,6, sede, Mateus 11,19. Ele experimentou todo tipo de emoção humana, alegria, Lucas 20:21, tristeza, Mateus 26:37, amor, João 11:5, compaixão, Mateus 9:36 e muitas outras. Então são emoções humanas, sentimentos humanos também, mas que Jesus estava compartilhando e sentindo do mesmo jeito. Então a gente entende que Jesus, ao mesmo tempo que ele era divino, ele era humano. Vamos ler aqui a passagem de João. Eu vou fazer a leitura aqui. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, a passagem aqui de
João não, de Marcos, corrigindo, né? Marcos 2, o paralítico de Cafarnaum. Então essa passagem aqui a gente consegue enxergar tanto a humanidade quanto a divindade de Jesus ao mesmo tempo, atuando ao mesmo tempo. Uma não deixava de existir quando a outra estava existindo ali. Então atuando, né, sendo enfatizada, enfim. O texto diz assim, ó: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo o paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então a gente vê aqui Jesus como um homem que prega o evangelho, que todo mundo está vendo ele, conversando com ele, relacionando com ele. Então aqui quebra toda aquela ideia ali do docetismo, dizendo que Jesus era somente um espectro. Não, ele era um ser humano que estava numa casa. Então ele precisava de uma casa, então ele estava ali nessa casa, nessa cidade de Cafarnaum. E aí quando chega esse paralítico desce ali, Jesus, ele primeiro, né, quando ele primeiro vê a fé do paralítico e perdoa os pecados do paralítico. Então aqui dá até um sermão, né? Na verdade eu tenho até um sermão preparado sobre isso, né? O que acontece quando a gente se aproxima de Jesus com fé? Primeira coisa é perdoar os pecados. Então vamos lá, primeiro tópico do sermão aí, né? Perdão dos pecados. Só que o que acontece depois, quando Jesus fala isso? Diz que os escribas arrazoavam em seu coração, eles não falaram, eles não expressaram isso em palavra, simplesmente estava no coração deles. Então o texto bíblico não diz que eles expressaram isso com a boca, mas com o coração. E eles falaram assim: quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Por que vocês estão questionando isso? Por que vocês estão remoendo isso no coração de vocês? Então Jesus, pode-se dizer que ele lê os pensamentos. Será que aqui é a onisciência atuando? Eu acredito que sim. Né? Então, a gente observa que, ao mesmo tempo que Jesus ele é humano, ele é divino. Não dá para separar as duas coisas. Então, aqui ele está, né, sabendo o que os escribas têm no coração. E ele perdoa os pecados e cura aquele paralítico com uma autoridade dele. Se nós observarmos, muitos milagres aconteceram depois com os apóstolos, mas em nome de Jesus. Muitos milagres acontecem hoje, mas em nome de Jesus. Quando eu era criança, eu estava um dia com febre, muito doente, na cama, a pobreza muito grande. Meu pai não tinha condição financeira de me levar para outra cidade, uma cidade do interior que não tinha hospital. Só restou uma alternativa: orar. E ele foi lá, colocou a mão e falou: Senhor, em nome de Jesus, cura. E eu fui curado. Quando terminou a oração, eu pulei da cama, saí correndo. Mas ele não curou no poder dele, ele curou no poder de Jesus, na autoridade de Jesus, no nome de Jesus. Então, Jesus, quando ele realizava milagre pela sua própria autoridade. Então a gente vê aqui Jesus sendo aqui realizando o milagre porque ele é divino, ele é dono da vida. Então ele é autor da vida, ele faz tudo. Então ele realiza o milagre mostrando que é divino, ele perdoa pecados mostrando que é divino. E ele consegue saber o que está no coração dos escribas, mostrando que ele é divino, mas ao mesmo tempo também é humano. Então aqui está os dois atuando ao mesmo tempo. Como que isso acontece? Como que Jesus consegue ser humano e divino ao mesmo tempo? Tem várias teorias. No entanto, a passagem mais usada para falar disso é Filipenses 2, de 6 a 7, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, Filipenses 2, 6 e 7, você pode ler todo o capítulo 2 de Filipenses para entender a passagem por completo. Então, é uma passagem muito usada, talvez seja a passagem mais clara
e ao mesmo tempo difícil, né? Esse paradoxo vai existir o tempo todo quando a gente fala desse tema, né? É muito claro, mas ao mesmo tempo é difícil de explicar. De Jesus que ele esvaziou, se ele esvaziou da sua glória, então muitos vão dizer, se Jesus esvaziou e deixou um pouco os seus atributos divinos, por exemplo, ele deixou de usar a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência, né? Ele abandonou isso para encarnar. Mas aí se ele tiver renunciado isso, ele deixou de ser 100% Deus. Então a gente não pode dizer que Jesus renunciou a alguns dos seus atributos para encarnar. Então se a gente diz que ele é 100% Deus, ele tinha 100% dos seus atributos. Mas como que ele usava 100% dos seus atributos se, por exemplo, a onipresença, ele não estava presente em todos os lugares ao mesmo tempo? Como assim? A onisciência até que a gente consegue perceber que continuava existindo, né, por essa passagem que eu li de Marcos. Mas tem algumas coisas que a gente fica realmente sem compreender. Então, uma explicação, uma ilustração que pode clarear um pouco isso, não é 100%, tá? Qualquer ilustração acerca disso ela vai ser limitada, mas a gente tenta. Né? A gente, afinal de contas, tentar explicar o divino como uma linguagem humana, então a gente tem essa limitação. No livro Manual de Teologia Sistemática, do Zacarias de Aguiar Severo, um livro que eu considero muito bom de teologia sistemática, ele é um manual, né? Não é uma teologia sistemática extensa, de 1000 páginas, ele tem uma quantidade menor de páginas, mais resumido. O pastor Zacarias, ele é batista, ele traz um posicionamento muito equilibrado, muito bíblico no seu livro, é uma teologia que eu recomendo. Não é tão caro também, é barato, não é tão caro, mas enfim, é um livro que eu uso para estudar. Ele traz a seguinte ilustração, ele fala assim, imagina o corredor mais veloz do mundo, por exemplo, né, vou colocar aqui o Usain Bolt, né, que está já aposentou, mas é o recordista mundial e talvez foi o velocista mais popular do mundo, além de ser o mais veloz, o mais popular. E aí o Usain Bolt, ele pega um dia, vamos supor que eu me encontro com ele, eu amarro a minha perna na perna dele. E a gente vai correr junto, né? E aí, vai lá eu, todo lerdo, sedentário, correr, né, amarrado no Usain Bolt. Não adianta que eu não vou ganhar a velocidade dele. Então ele vai ter que se limitar à minha velocidade. O que vai acontecer? Ele não vai conseguir quebrar o recorde mundial, ele vai ser uma lesma. Porque ele está limitado à minha velocidade. Mas ele deixou de ser o mais veloz do mundo? Não. Ele não perdeu sua velocidade, está lá, é intrínseco dele, está nele. Ele não precisou abrir mão, ele não precisou tomar um remédio, tomar uma injeção para ficar lento. Ele simplesmente se submeteu a uma situação onde a sua velocidade ficou limitada. Então assim a gente pode entender a encarnação de Cristo. Não é que Cristo abriu mão de algum atributo divino, mas é que ele se submeteu a um corpo humano, um corpo cansado, um corpo que cansa, um corpo fraco, um corpo que morre. Ele se submeteu a isso, toda a sua divindade a esse corpo, que ele ficou limitado no uso dos seus atributos, mas estavam lá, existiam. Então é nesse sentido. Jesus humano e divino ao mesmo tempo, seus atributos estavam lá, mas por causa da limitação do corpo ele não conseguia talvez usar e expressar todos os seus poderes, né, todos os seus atributos, melhor dizendo. E aí quando ele ressuscita num corpo glorioso, ele é glorificado no céu, aí é outra história. É outra história. Mas enquanto ele estava aqui na Terra, vivendo aqui nessa Terra, ele estava nessa limitação. Então a gente vai pegar essa ilustração e compreender que essa ilustração deixa bem claro que Jesus, sendo humano, ele também era divino, certo? Encerrando essa parte, eu vou falar só mais de uma questão, sobre a questão da pecabilidade de Jesus. Alguns vão dizer que Jesus poderia pecar. Primeiro, a gente entende que Jesus não assumiu a culpa de Adão, né, a natureza pecaminosa. Tem gente que fala assim, Jesus não poderia encarnar porque a carne ela é contaminada pelo pecado. Vamos lá, não é bem assim. Deus não fez o ser humano contaminado pelo pecado. O pecado entrou depois. Então, a criação divina, a criação de Deus, ela não era contaminada. Então, dizer que o pecado é intrínseco do ser humano é errado. O pecado veio depois. Então, o fato de Jesus ser carne, se feito carne igual nós aqui, carne e osso, não fez dele um pecador. A Bíblia diz muito bem, deixa bem claro, em várias passagens, que ele não pecou, né, sem pecado. Então tem até um versículo citado aqui na revista, né, se você ler a revista aí, vai ficar bem claro isso, no tópico, deixa eu ver se eu acho aqui, eu
tinha marcado aqui para ler, mas, enfim, não estou achando agora. Mas é assim, achei. É o tópico 3.3. Vai falar assim, a perfeição espiritual e moral de Jesus. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então, Hebreus 7:26. Está bem claro, isso está aqui na revista. Então, Jesus não poderia ter pecado, em hipótese alguma. Por que ele não poderia ter pecado? Porque para pagar o preço dos nossos pecados, ele teria que ser sem pecado. É mais ou menos isso. Se você está endividado e precisa quitar suas dívidas e você não tem condição de pagar a sua dívida, né, você se endividou, chegou a um ponto que você não pode fazer nada para pagar a sua dívida. Você precisa de alguém sem dívidas para pagar sua dívida. Então é mais ou menos nesse sentido. Para nós termos nossos pecados perdoados, nós precisamos de alguém sem pecado, para pagar o preço do pecado. Foi assim que nós recebemos o perdão, porque alguém pagou o preço. Deus não passou o pano simplesmente nos nossos pecados, mas alguém pagou o preço, e pela fé nós alcançamos a salvação. Daí a importância da humanidade e divindade de Jesus. Mas mesmo assim, algumas pessoas insistem em dizer que Jesus teria a capacidade de pecar. Eu não vejo base bíblica para isso. Tá? Enfim, é um tema que pode trazer algumas controvérsias, mas eu não consigo ver Deus, o próprio Deus, pecando. Não tem como o próprio Deus quebrar a sua própria lei. Ele é Deus, então como divino ele jamais poderia pecar. Então a sua natureza divina está lá. Então como Deus, ele não pode pecar em hipótese. Mas ele era humano. Como humano ele poderia pecar, mas um humano totalmente sem corrupção. Um humano que não era corrompido. Tanto que alguns estudiosos, alguns teólogos, quando vão falar de livre-arbítrio, eles colocam 3 situações. Adão antes da queda, Adão depois da queda e Cristo. Então seriam essas 3 situações. Adão antes da queda era livre, poderia pecar ou não. O homem depois da queda, no caso Adão depois da queda, se tornou escravo do pecado. Então, impossibilidade de fazer o bem. Tudo bem que isso é uma interpretação meio calvinista, mas enfim, vamos lá, entendam isso. Depravado, totalmente depravado, sem a ajuda do Espírito Santo, de fato, sem a ajuda do Espírito Santo, a gente pode levar tanto a interpretação calvinista ou arminiana, o homem que está afundado no pecado, ele não consegue escolher o bem, só o mal. Tá? Então, meio que ele não tem um livre-arbítrio. E a terceira situação seria a questão de Cristo, que no caso ele está numa posição que ele não pode pecar. Ele está numa posição que ele não jamais escolheria o pecado. Tá? Então a gente tem essas 3 situações. Não me leve a mal essa questão 2 aí, do homem, da queda do homem, porque isso a gente já falou em aulas anteriores. Eu não quero entrar nesse debate aqui. Mas pensa somente em Cristo, impossibilidade de pecar. Eu vi uma pessoa falando uma vez que se Jesus falou que se ele tivesse no lugar de Adão, ele comeria da fruta. Eu achei isso uma heresia muito grande. Dizer que Jesus pecaria. Eu particularmente penso assim. Um pensamento meu. Um Cristo que pode pecar, ele não teria capacidade de perdoar os meus pecados. Mas ele não pecou. Mas eu acho que um Cristo que pecaria, eu acho que muito fraco. É um pensamento meu, tá? E tem muitos teólogos que defendem isso. E eu fico do lado desses teólogos que entendem que Cristo jamais poderia pecar. Ele não tinha essa possibilidade para ele. Tá. Então, só para a gente concluir aqui a aula, né, para ficar bem claro aqui, o que você que é professor da EBD tem que deixar bem claro, a importância desse tema. Qual a aplicação prática desse tema? Esse tema ele tem a ver com a nossa salvação. Então, primeiro, combater as heresias que estão por aí, que tentam tirar tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo, entender que para perdoar os nossos pecados, morrer na cruz do Calvário, pagar o preço dos pecados, ele tinha que ser humano e divino, porque como humano ele sofreu, ele teve sofrimento, recebeu a ira de Deus, foi jogada sobre ele, tá? Sofreu durante toda a vida, passou por vários problemas, várias dificuldades, deixou o exemplo para nós. Então, como ser humano, eu estou passando por um problema muito difícil, Jesus passou também, olha para ele. Então ele deu o exemplo. Tá? Como Deus, ele viveu sem pecado, então teve a possibilidade de ele viver totalmente sem pecado, nunca pecou em hipótese alguma, e ali na cruz do Calvário ele remiu os nossos pecados. Então somente o próprio Deus poderia pagar o preço que nós deveríamos pagar. Então somente por causa da morte dele, o sacrifício dele. Então afirmar a humanidade e a divindade de Jesus é afirmar a capacidade de Jesus de perdoar os nossos pecados, de pagar o preço e possibilitar a salvação. Se você nega um ou outro, a sua salvação já era. É o que eu entendo. Se você nega a humanidade ou a divindade de Jesus, não tem salvação para você. Você cai num limbo que não faz sentido. Tá? Então a gente tem que crer na humanidade e divindade, porque somente assim que nós alcançamos a salvação.
Amém? Então eu encerro aqui essa aula, espero que você tenha gostado. Nós, do EBD em Foco, nossa equipe toda tem produzido um conteúdo muito bom para você que é professor do EBD. Acesse o site ebdemfoco.com que você vai ver um conteúdo extra. Temos os slides que tem uma assinatura mensal, mas a gente tem também vários conteúdos, áudio, vídeo, PDF, então que vocês são gratuitos, você acessa lá tranquilamente, alguns conteúdos não precisa nem de cadastro, só entrar no site, baixar e usar do jeito que você quiser. Então é isso, a paz do Senhor, até a próxima aula.